Imaginem se eu revelasse que Lewis Hamilton talvez esteja atravessando seus derradeiros instantes na categoria máxima do automobilismo mundial? Que o 7 vezes campeão, reconhecido por inúmeros especialistas como o mais talentoso da história, pode deixar definitivamente o esporte que o eternizou antes mesmo do término da atual temporada? Essa é precisamente a perspectiva que Guenther Steiner, antigo diretor da equipe Haas, apresentou recentemente em declarações que provocaram uma autêntica comoção nos bastidores da Fórmula 1. Vale ressaltar que quando Steiner se manifesta, toda a comunidade automobilística presta atenção. O panorama de Hamilton na escuderia italiana durante 2025 tem representado, falando francamente, uma experiência emocional turbulenta em constante declínio. Após 12 temporadas extraordinárias defendendo a Mercedes, período no qual conquistou 6 de seus 7 campeonatos mundiais, o piloto britânico de 40 anos realizou a mudança idealizada para Maranello. Tratava-se do enlace ideal, o mais excepcional competidor da história incorporando as cores vermelhas, preparado para conquistar aquele 8º campeonato que o posicionaria isoladamente no ápice da história da categoria. Contudo, a realidade tem se revelado substancialmente distinta do cenário encantador que todos antecipávamos. Hamilton vem enfrentando obstáculos imensos para harmonizar-se com o monoposto da Ferrari. Enquanto todos aguardávamos observá-lo disputando as colocações de ponta, o que presenciamos é um competidor visivelmente contrariado, empenhando-se para extrair o potencial máximo de uma máquina que aparentemente não se alinha com sua metodologia de condução. O único instante de satisfação surgiu através do triunfo na prova curta da China, mas depois disso, apenas 4º colocações como melhor desempenho nas corridas tradicionais. Para alguém habituado às vitórias, essa situação certamente causa sofrimento além do que conseguimos compreender. Foi durante o Grande Prêmio da Hungria que Hamilton permitiu escapar algo que provocou arrepios em qualquer admirador da Fórmula 1. Ele se caracterizou como inútil e chegou ao ponto de insinuar que a Ferrari deveria avaliar outro competidor em sua posição. Visualizem a situação. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, questionando suas próprias capacidades publicamente. É comparável a observar um colosso vacilando, e isso não escapa à percepção de ninguém nos bastidores. Steiner foi categórico em sua avaliação. Ele não é inútil, porém atualmente não está oferecendo o que se esperava dele. Encontra-se insatisfeito consigo próprio. E aqui reside o aspecto fundamental. A comparação direta com Charles Leclerc está sendo devastadora para Hamilton. Leclerc não apenas está se ajustando melhor ao veículo, como demonstra claramente maior velocidade. Para um piloto da grandeza de Hamilton, ser constantemente superado pelo companheiro de equipe deve representar um golpe severo na autoestima. Entretanto, o que mais desperta a atenção na análise de Steiner é a questão da confiança pessoal. Conforme sua perspectiva, Hamilton perdeu a convicção em suas habilidades e, sem essa convicção, torna-se impossível performar no patamar mais elevado. Quando você deixa de acreditar em si mesmo, não consegue render adequadamente, declarou Steiner. E essa afirmação ecoa de maneira perturbadora quando refletimos sobre o que Hamilton simbolizou durante toda a sua trajetória. Referimos-nos a um piloto que sempre se destacou pela segurança inabalável, pela habilidade de extrair velocidade de qualquer automóvel, pela mentalidade vitoriosa que o acompanhou desde os períodos na McLaren. O ex-dirigente da Haas fez uma observação que pode ser visionária. Hamilton sempre experimentou dificuldades com os carros de efeito solo implementados em 2022. E agora, olhando para 2026, enfrentaremos alterações ainda mais drásticas nas regulamentações. Veículos renovados, motores renovados, uma autêntica revolução tecnológica. Para Steiner, essa pode ser a derradeira oportunidade de Hamilton se restabelecer na categoria.
Mas será que um competidor de 41 anos possuirá energia para se transformar mais uma vez? Possivelmente ele declare: vou experimentar isso. Mas se isso também não der certo, então terminou. Foram as palavras precisas de Steiner. E essa não constitui uma previsão comum. É uma análise fria e pragmática de quem domina o ambiente da Fórmula 1 como poucos. Steiner enxerga Hamilton como alguém que não necessita mais da categoria como plataforma, diferentemente de pilotos mais jovens que dependem do esporte para edificar suas carreiras. Hamilton já conquistou tudo o que era possível conquistar, já comprovou seu valor inúmeras vezes, já acumulou riqueza suficiente para múltiplas existências. A pausa de meio de ano que se aproxima pode ser decisiva. Será um período de reflexão profunda para Hamilton, onde ele precisará determinar se ainda possui paixão no coração para continuar batalhando ou se chegou o momento de encerrar a carreira. Steiner acredita que Hamilton pode retornar mais tranquilo e recuperar o desempenho, mas também reconhece a possibilidade real dele decidir que já é suficiente. E conhecendo o perfil psicológico de Hamilton, sabemos que ele não é do tipo que aceita mediocridade por período prolongado. E aqui está uma realidade que causa desconforto. Hamilton possui interesses variados além da Fórmula 1. É uma marca por si só, com negócios no mundo da moda, música e causas sociais. Ele não necessita da Fórmula 1 para sobreviver financeiramente ou manter relevância. Isso, paradoxalmente, pode facilitar uma possível decisão de se retirar se as circunstâncias não melhorarem. Quantos pilotos na história tiveram o privilégio de escolher quando partir sem depender do esporte? A situação torna-se ainda mais delicada quando consideramos o legado. Hamilton está empatado com Michael Schumacher em títulos mundiais, e esse 8º título representaria muito mais do que apenas outro troféu. Seria a confirmação definitiva de sua posição como o maior de todos os tempos. Mas e se esse título nunca chegar? E se a Ferrari não conseguir fornecer a ele um carro competitivo? O risco de comprometer um legado construído ao longo de quase 2 décadas é real e assombra qualquer atleta nessa situação. O tempo está correndo contra Hamilton de várias maneiras. Aos 40 anos, ele não possui muitas temporadas pela frente no seu melhor nível físico. A adaptação à Ferrari está sendo mais complicada do que qualquer pessoa imaginava. E agora, com Steiner estabelecendo 2026 como um possível prazo limite, a pressão apenas se intensifica. Cada corrida que transcorre sem um resultado significativo é uma oportunidade perdida que não retorna mais. A Fórmula 1 sem Lewis Hamilton seria uma categoria completamente diferente. Não estamos falando apenas de perder um piloto veloz, estamos falando de perder uma lenda viva, alguém que transcendeu o esporte e se tornou um ícone mundial. Seria o término de uma era que definiu mais de uma década da categoria. Quem assumiria o papel de protagonista? Quem carregaria nas costas a responsabilidade de representar a Fórmula 1 para o mundo? Mas talvez toda essa pressão seja exatamente o que Hamilton necessita para despertar o gigante que reside dentro dele. Talvez essa seja apenas mais uma curva complicada em uma carreira repleta de superações. Ou talvez Steiner esteja correto e estejamos realmente presenciando os capítulos finais de uma das maiores carreiras da história do automobilismo. Uma coisa é certa: os próximos meses serão determinantes para o futuro de Hamilton na Fórmula 1. E nós, como admiradores, só podemos desejar que esse gigante encontre forças para mais uma batalha épica, porque uma Fórmula 1 sem Lewis Hamilton seria simplesmente menos mágica. O que vocês pensam? Hamilton consegue se reerguer na Ferrari ou realmente estamos observando os últimos momentos de uma lenda? Deixem sua opinião nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.